Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Franciele, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney, Elisete, Célia e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Vamos nos acalmando, inspirando profundamente e abrindo nossos corações. Mestre amado e querido, em meio às confusões do dia a dia, acalma os nossos passos, dá-nos a tranquilidade, retirando a tensão dos nossos músculos e nervos, com a harmonia tranquilizadora que o Senhor nos dá. Ensina-nos, Senhor, reduzindo o ritmo para podermos contemplar uma flor, um pássaro, ou até mesmo o papear com um amigo. Afaga uma criança, ler um poema, ouvir uma música profunda. Fecha os nossos olhos e sentir a natureza. Acalma, Senhor, os nossos passos, para que mesmo em meio às lutas e às alegrias, em meio ao cansaço ou ao desalento, possamos sentir a Tua presença constante em nossos corações, em nossas vidas. Acalma nossos passos, Senhor, para que possamos sentir a presença e vibrar em nossas almas, para sorrirmos com carinho para o nosso próximo, Senhor. Para nos silenciarmos e escutarmos a Tua voz em nossos corações. Que hoje, Mestre, possamos estudar os Teus ensinamentos e fazê-los penetrar em nossos corações, para que se transforme em nossas ações. Rogamos, Senhor, a Tua proteção e o Teu amparo. Assim, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome de Francisco de Assis, da espiritualidade amiga, responsável por esse trabalho de amor. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, iniciamos nossos estudos de hoje. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje é o 26, Véus. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem.
condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, olvidam os tesouros da prática e dai as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar em êxito, mas nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Bem, na lição de hoje, Emmanuel nos chama atenção para a importância da prática no bem, de pensarmos em como estamos nos comportando, o que estamos sentindo, para que sejamos na prática como Jesus foi. Todos deveríamos praticar o amor, assim como ele praticou quando esteve aqui. Jesus não fez a sua vida somente com palavras, mas com ações concretas de amor, paciência, perdão, não ficando de fora ações de reforma íntima. Jesus é o nosso exemplo. Ele mostrou ser possível viver o amor, como fazer, como pensar, como agir. Então não adianta só ficarmos estudando as teorias sem praticá-las. Precisamos fazer a nossa parte. De nada adiantará saber muito e fazer pouco. Temos muitos hábitos antigos e difíceis de mudar, mas com muita força de vontade conseguiremos realmente entender e transformar a nossa mente. Vamos fazer dessa nossa jornada de reconhecimento próprio, de melhoria. É a nossa transformação que fará a transformação do mundo. A verdadeira evolução vem do conhecimento, do amor puro e verdadeiro, simples e humilde, e do trabalho ao bem de todos. São as duas asas que vai nos levar à pureza de espírito. Sem uma ou sem a outra, nós não conseguimos alcançar o nosso grande voo em direção à luz. Portanto, é preciso de muito trabalho, muita luta, muita paciência, muito esforço, para que possamos, enfim, tirar de nós todo sentimento de energia negativa. É assim que vamos construir o nosso futuro eu, um pouquinho a cada dia, seguindo com fé, com esperança e com a certeza de que o nosso futuro é de felicidade plena. Não vamos deixar os dias difíceis nos abalar. Olhemos para o céu e lembremos que é de lá que nós viemos e é para lá que voltaremos, para a nossa verdadeira casa. Voltaremos como vencedores, que viemos, trabalhamos, estudamos, nos esforçamos e quando voltamos para casa, voltaremos felizes pela nossa missão cumprida. Que possamos sempre ter essa imagem em mente para passar pelos pântanos da vida sem desistir e sem cair na revolta e que possamos seguir firmes no caminho da luz. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, o tema de hoje, do capítulo 26, o véu. O véu se levanta à medida em que o homem cresce espiritualmente, ou seja, desenvolve, aprende, progride. A natureza tem os seus segredos em toda a conjuntura de sua ação benfeitora e eles não foram feitos para ficar eternamente escondidos das criaturas. Revelar-se-ão no momento certo em que o espírito puder alcançar e suportar a luz da revelação. Porque nem todos, às vezes, estão aptos para se obter essas revelações ou a retirada do véu. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Nos caminhos da vida, são eternos os aprendizados. Nós nunca paramos de estudar, de ler, de ver. Cada passo que damos corresponde a uma lição, um aprendizado.
Nada se perde, mesmo o tempo que chamamos de perdido. Atrás de todo acontecimento, existem leis revelando a sabedoria de que o espírito se certificará por processo de osmose espiritual ou, por vezes, escapa ao nosso entendimento. Os véus se levantam em todas as direções, porque do saber, pelos esforços de cada um. Entretanto, ele também é obediente à força do próprio progresso. Nada acontece aleatoriamente. Tudo tem o seu tempo. Se você tem seus esforços, você vai levantar aquele véu, certo? A nossa participação acelera a evolução para que o despertamento surja. Isso é a lei do progresso. Com mais eficiência e fique em tudo. Essa relação ao nosso bem-estar, a nossa marca, como sendo a nossa conquista, isso é muito interessante. Por quê? Porque traz a conquista. Isso é muito interessante na pauta das nossas obrigações e compromissos que nós assumimos. Não podemos esquecer daquilo que nos toca como co-criadores dos nossos destinos, da influência de Deus pelas mãos do Cristo. À medida em que os véus vão se abrindo aos nossos olhos espirituais, se formará um campo de conhecimento em nós, apropriado na consciência e no coração, e passará, com certeza, a trabalhar em plena concordância com a inteligência. Agora, os dois juntos determinam o uso de todos os poderes adquiridos na formação da personalidade de todos nós. Ninguém pode crescer, ninguém, sem subir e nem subir sem esforço. O sacrifício juntamente com a dor, pelo menos na área evolutiva a que pertencemos, no ambiente da Terra e no grau em que nos encontramos na escala dos valores espirituais, as experiências nos condicionam ao conhecimento, indispensável à nossa libertação. Isso também, meus irmãos, são as leis que regulam o crescimento espiritual. E estão relacionados também às leis morais. Mesmo que queiramos ficar para trás, não aprender, não conseguiremos. É a mesma coisa que alguém que nunca tivesse visto o sol desacreditasse. E por isso, na sua eficácia, o sol, sempre irá existir e ainda mais. Continuará nos ajudando, mesmo que negássemos. Pois bem, existem dois tipos de evolução: aquela que obedece às leis do automatismo espiritual e que impulsiona a natureza física e animal para o progresso, sem a participação da vontade, aquela que recebe como o coadjuvante os esforços dos homens, onde a inteligência tem sua grande participação. Pois bem, as faculdades dos espíritos vão desabrochando. Isso aí são retiradas dos véus, da esteira infinita do tempo, se apurando de acordo com o seu despertamento, quando o oculto vai sendo reconhecido ou conhecido por todos. Então, meus irmãos, diante dos mistérios desvendados, da retirada dos véus, surgirá no mundo da alma um ambiente diferente, onde floresce uma alegria apoiada pelas forças do amor. É a alma amadurecida, passa a conhecer em si mesmo e a cuidar de suas próprias deficiências, como o médico que trata dos seus próprios desequilíbrios. Porém, é bom que todos nós nos certifiquemos de que sempre encontraremos véus para serem desvendados e segredos para serem desconhecidos. Gratidão.
a partir, né, de que começamos a viver em busca do conhecimento, nós vamos tirando esses véus aos poucos, assim construindo um novo recomeço. Esses véus, eles são os erros do passado, eles representam o nosso orgulho, as nossas atitudes egoístas. E quando estamos dispostos a nos esforçar e tirar esses véus que nos cegam, que não permite enxergar o nosso irmão, o quanto estamos perdendo, como não vivenciar, né, os ensinamentos do Cristo, e seguir a luz. Não é uma coisa fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível. Nós estamos aqui em busca, né? Estamos sempre em busca de luz. Estamos sempre em busca de uma vida mais plena, como já foi falado pela Fran, né? Sempre em busca da felicidade, e no decorrer da nossa vivência, nós temos a oportunidade de tirar esses véus e dar um passo de cada vez, e deixando de viver na escuridão. Viver em busca da luz também é iluminar a vida daqueles que caminham conosco. Então, nós estamos aqui estudando, buscando conhecimento, tentando entender como funciona esta vida, né? As dificuldades, o que precisamos fazer para nos melhorar, e compreendendo as mensagens que Jesus veio, né, até aqui para nos ensinar. Já é um passo, é algo que vai clareando as nossas mentes, e vamos ficando mais seguros de superar as dificuldades e de continuar para a nossa evolução e o nosso melhoramento. Gratidão. Os nossos véus. Um grande véu que nós temos, que a humanidade tem, é Deus. Quem é Deus? Deus é uma pessoa que pune? Deus é uma pessoa que vai nos julgar? Deus é uma pessoa que vai nos colocar num lugar ruim? Jesus disse coisas bonitas, nos ensinou, veio até aqui, ele intercedeu por esse planeta, se doou de uma forma incrível e veio até aqui, mas ele quer que a gente ande de tal forma, de maneira de que ele falou, e fora disso, todo o resto é pecado, todo o resto não é santo, não é consagrado, não é solo santo. A pessoa se suicidou, não tem mais, está no inferno. A pessoa se separou, casou-se com outra, adultério, não tem mais salvação. Então cada um de nós nasceu dentro de uma comunidade, de certa forma, dentro de um grupo familiar que tem uma crença. E nós nos libertamos ou continuamos dentro dela. E queremos ou não esses véus. Compete a gente decidir o que a gente quer, né? Como eu sempre falo, está sempre nas nossas mãos. Não está na mão do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, do que a gente frequenta, do nosso caminho. Pois o caminho de Deus está em qualquer religião, em qualquer lugar. Todo canto deste planeta é solo sagrado, pois foi feito por Deus. O Cristo veio à Terra, mas veio ali em Jerusalém. Ele nasceu em Nazaré, na região da Judéia, ali. Mas quer dizer que ele só veio justamente ali que ele é negado, né? Os israelenses não acreditam no Cristo. Mas a terra ali é só ali que é santa?
houve guerras pela guerra, porque houve guerras para se tomar aquele pedacinho de areia ali no meio do nada. Tanto sangue derramado, dinheiro, pessoas passaram fome para lutar por aquelas coisas materiais. Terra sagrada, a terra sagrada que Deus nos deu ao nosso coração. Então, o que é Deus? Deus, Ele é. E não compete a gente saber o que é Deus. Os Espíritos dizem que nós não temos capacidade, nem eles conhecem Deus. E nosso Cristo, os nossos Cristos conhecem a Deus. Nós não chegamos a ter esse instante lá, mas nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos porque veio uma pessoa, veio um ser e veio até aqui, neste solo sagrado, deste pedacinho de universo, e deu sua vida e nos deu o caminho. Olha, estou dizendo essas palavras porque foi aquele que criou o universo, que fez essas leis. Elas são imutáveis. É a lei do amor. É só a lei que faz o bem. É só coisas que fazem a luz. Só coisas que trazem a luz. Eu vim para ser a luz, o caminho, a verdade e a vida. Só através de mim. Ou seja, porque Ele é o portador da verdade. Porque Ele conhece a Deus. Então, não se apegam ao que está escrito na Bíblia, e a Bíblia daquele tamanho deve conter todo Deus inteirinho dentro dela. Fora dela está errado. Mas os Espíritos vêm e nos mostram. Depois disso, nós temos a continuação. A Bíblia nos dá aqui essa conduta moral para que a gente possa ir evoluindo. Por isso que renascemos, para que a gente possa ir tirando cada vez mais um véuzinho aqui, um véuzinho ali, e descobrindo que é mais profundo, é muito maior do que nós mesmos. E a verdade está naquilo que nós vamos buscando. Nós vamos encontrando essa verdade para dentro de nós, e ela vai nos fazendo bem. E vamos percebendo que é verdade quando ela faz bem a quem está em volta da gente, quando nós plantamos e semeamos felicidade, alegria, consolo, bem-estar. Então, nós percebemos que estamos no caminho certo. Se quando nós estamos falando, agride, ofende, critica, pune, ou cerceia o direito da outra pessoa, ela tem até o direito de errar. Porque quando a pessoa está errando, ela está tentando fazer alguma coisa. O problema é quando está estagnada, parada, sem fazer absolutamente nada, observando, esperando, porque somos salvos, porque Deus nos ama. Então nós não temos que fazer absolutamente nada, porque Deus nos ama. Deus nos ama, mas nos deu movimentos durante a nossa vida. Assim como todo o universo está em expansão, a nossa alma também está junto com o universo. Então, o nosso maior véu é Deus, tirar o véu de que nós sabemos, conhecemos e que Ele está guardado num potinho e que Ele pode ser visto, pode ser mensurado, e tamanho, medida e peso Ele não tem. Ele é aquele que Ele é. Nós estamos contidos nele e não Ele em nós. Ele está dentro de nós, o seu amor, mas nós não podemos dizer, Ele é só isto, Deus é só desse jeito, Deus só fala nesse formato. Deus é, você é pecador. Isso é muito perigoso, isso é muito triste, porque tira o direito dos outros. Então, que cada um de nós possamos ir tirando nossos véuzinhos, como todos já falaram aqui muito bem, disseram palavras muito bonitas, explicaram muito bem, e vamos conhecendo o nosso caminho. O véu do nosso caminho também é um outro muito importante, e tirando e descobrindo qual é o caminho certo, o que nós estamos fazendo correto e o que não. Então, o que nós podemos fazer para nos melhorarmos e evoluirmos? Muita luz, muita paz. Gratidão. Jesus é o único que possui a verdade. Para a compreensão de seus ensinamentos é necessário tirar o véu dos olhos da ignorância.
Em Mateus 7,7, Jesus advertia, pedi e dar-se-vos. Pedi e dar-vos-ás. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Através do estudo, do conhecimento, que adquirimos, ampliamos as nossas consciências, nos libertamos das crenças limitantes, construindo a nossa própria verdade, baseada nos ensinamentos sublimes do Mestre, e cada vez mais compreendendo as leis divinas e guardando-as no coração, teremos êxito na prática do bem. Disse o sábio: conheça a ti mesmo. Essa ferramenta é indispensável por uma transformação efetiva. Nos conhecendo, aceitando como somos, compreendendo as nossas limitações, imperfeições, vamos saber em que precisamos melhorar. Por isso, Emmanuel destaca que para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se converterem, é necessário se convertam ao serviço de redenção. Só assim estaremos nos libertando dos véus pesados que obscuram o coração. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece final. Mestre Jesus, anjos guardiões, pedimos que a luz de amor do nosso Pai Maior nos traga clareza aos olhos, clareza aos nossos pensamentos. Absorvamos cada vez mais a sua luz, os seus ensinamentos, para seguirmos o caminho do amor e do bem. Que assim seja.